Os romanos chamavam de Germânia aquelas terras indomáveis além do Reno, habitadas por tribos guerreiras que resistiam ao poder do império. Por mais de 1000 anos, essa região, no coração da Europa, foi palco de contínuas transformações. Fragmentação e unidade, impérios e reinos, guerras religiosas e revoluções industriais. Desse solo emergiram figuras como Lutero, que desafiou Roma, Frederico o Grande, que consolidou a disciplina prussiana, e Bismarck, que alcançou a unificação no século XIX. Hitler interpretou essa trajetória como uma missão inacabada. Ele viu a derrota de 1918 e o Tratado de Versalhes como uma humilhação que precisava ser reparada. Por isso, exaltou mitos e símbolos germânicos do passado, projetando uma visão na qual a Alemanha deveria ocupar um lugar central no continente. Após os anos do Terceiro Reich e a devastação da Segunda Guerra Mundial, o país encontrou um novo rumo. Dividido inicialmente em 2 estados em guerra e finalmente reunificado em 1990, a Alemanha emergiu como uma democracia sólida, tornando-se o motor econômico e político da Europa. Qual é a verdadeira história da Alemanha? As origens da raça germânica, de Armínio a Lutero. Desde os primeiros registros escritos, o imaginário germânico encontrou nas antigas tribos germânicas um espelho de sua identidade. Entre elas, a figura de Armínio emergiu como um emblema da independência de Roma. Segundo relatos coletados por autores posteriores, o líder querusco conseguiu reunir forças dispersas, utilizar seu conhecimento do terreno e armar emboscadas que forçaram o império a recuar. Embora os relatos variem, o episódio na floresta de Teutoburgo tornou-se, ao longo dos séculos, um símbolo de unidade, coragem e resiliência. Durante a ascensão do nacionalismo, historiadores e pensadores alemães reviveram Armínio como um herói étnico, apresentando-o como o iniciador do destino germânico. Em discursos, esculturas e ilustrações escolares, ele foi colocado no início de uma cadeia que levaria, séculos depois, ao surgimento de um povo destinado à grandeza. Com o tempo, a ideia de uma comunidade ancestral germânica se entrelaçou com a história do Sacro Império Romano-Germânico, que, embora marcado por disputas internas e fragmentação territorial, serviu como estrutura política e religiosa para afirmar a continuidade entre o passado tribal e a herança cristã europeia. Durante séculos, os imperadores alemães mantiveram laços com Roma, negociaram com o papado e tentaram controlar vários principados. Embora na prática o império carecesse de centralização, sua imagem foi reutilizada no século XX como exemplo de um passado glorioso ainda não plenamente realizado. Alguns ideólogos modernos descreveram o Sacro Império Romano-Germânico como uma expressão primitiva de uma vontade coletiva que precisava ser cumprida. A ideia de uma comunidade espiritual, de uma ordem supranacional sob liderança germânica, entendida como uma força civilizadora, foi exaltada. Seguindo o mesmo caminho histórico, o século XVI ofereceu outra figura-chave para alimentar a narrativa de origem e destino: Martinho Lutero. Seu confronto com Roma foi reinterpretado como um exemplo do espírito rebelde e autônomo dos alemães. Embora suas motivações religiosas fossem múltiplas e complexas, com o tempo sua figura foi simplificada para se adequar à visão de um povo que rejeitava qualquer forma de subordinação estrangeira, fosse espiritual ou política. O ato de pregar as teses em Wittenberg, independentemente de sua precisão histórica, tornou-se uma cena central em livros didáticos e propaganda visual. Foi apresentado como o momento em que um alemão comum, sem armas ou título nobiliárquico, enfrentou firmemente a maior potência de seu tempo. Lutero passou a representar a prova de que a alma alemã continha em si o poder de promover grandes transformações. À medida que essa imagem se consolidava, aspectos menos conhecidos de seus escritos também foram revividos. Em particular, suas posições sobre os judeus assumiram nova importância. Textos posteriores do reformador, nos quais ele expressava grosseiramente ideias antissemitas, foram recuperados e amplificados no século XX. Para alguns intérpretes, isso confirmou que até mesmo os fundadores do pensamento nacional haviam identificado ameaças internas que impediam a unidade. Enfatizou como Lutero, após anos de tentativas frustradas de conversão, acabou propondo medidas de exclusão. Essas passagens, que durante séculos permaneceram em segundo plano,
foram selecionadas e disseminadas para reforçar a ideia de que o antissemitismo fazia parte da tradição alemã desde a antiguidade. Essa forma de olhar para o passado foi resultado de décadas de reinterpretação, seleção parcial de fatos e construção de uma narrativa linear. Figuras como Armínio, Carlos IV e Lutero não compartilhavam tempo nem propósito, mas foram colocadas em uma sequência que conectava luta étnica, grandeza imperial e pureza espiritual. Por meio de manuais, palestras e exposições, essa cadeia foi apresentada como um reflexo da alma alemã ao longo do tempo. Erros, divisões e contradições foram ocultados ou minimizados. O importante era estabelecer uma imagem coerente da origem, onde antigos chefes tribais, imperadores cristãos e reformadores protestantes aparecessem como elos de um desenho comum. Durante a expansão ideológica do século XX, mapas, esculturas e reconstruções visuais foram usados para reforçar essa continuidade. Rotas de migração foram mostradas, idiomas foram comparados e características físicas foram vinculadas a atributos morais. Tudo isso serviu para construir uma genealogia mitificada, na qual os alemães foram retratados como trabalhadores nobres e combativos desde o início. Nessa sequência, o Sacro Império Romano, embora fragmentado, era visto como um ensaio para uma unidade futura, enquanto a Reforma surgia como uma purificação espiritual ainda inacabada. Até mesmo os conflitos religiosos entre católicos e protestantes eram absorvidos pela narrativa da evolução interna, como se o povo estivesse em constante busca por sua forma definitiva. O ensino de história também foi adaptado para atender a essa visão. Visitas a monumentos eram organizadas, datas emblemáticas eram memorizadas e uma leitura heróica do passado era promovida. Em museus e desfiles, fomentava-se uma interpretação seletiva que obscurecia as fraturas internas e transformava cada etapa histórica em uma prévia da seguinte. Essa estratégia educacional não buscava formar especialistas, mas sim cidadãos convictos de pertencer a uma linhagem singular. Enfatizava-se a importância de dar continuidade à obra inacabada de seus ancestrais, fosse no âmbito territorial, espiritual ou cultural. Reiterava-se que os fracassos do passado se deviam a interferências externas ou atos de deslealdade, nunca às próprias falhas. Essa construção simbólica alimentava tanto o orgulho coletivo quanto a justificativa para as políticas contemporâneas. Se presumisse que a alma alemã existia desde os tempos antigos e havia sido alterada ou reprimida por séculos, qualquer tentativa de restaurá-la poderia ser interpretada como um ato de justiça histórica. Campanhas políticas, projetos de integração ou exclusão e discursos sobre a missão nacional baseavam-se em referências à reforma protestante e ao ideal imperial, ambos envoltos em uma aura de antiguidade. As decisões atuais eram justificadas como se respondessem ao curso natural dos eventos. Assim, a narrativa das origens tornou-se uma ferramenta, um slogan e um guia para a ação. Caos, desunião e humilhação. O alerta da história. O Sacro Império Romano Germânico havia se tornado uma colcha de retalhos vulnerável quando eclodiu um conflito que durou 3 décadas. Essa guerra começou como uma disputa entre denominações religiosas, reivindicações dinásticas e ambições estrangeiras que encontraram oportunidade em uma Alemanha dividida. Os primeiros combates eclodiram na Boêmia, mas logo se espalharam. O que parecia uma revolta limitada transformou-se em uma guerra continental. Potências vizinhas intervieram em momentos diferentes para obter vantagem em meio ao caos. Espanha, Suécia e França moveram tropas para o território imperial para seus próprios fins. A incapacidade dos príncipes alemães de coordenar uma defesa comum permitiu que forças estrangeiras arrasassem aldeias e destruíssem regiões inteiras. As populações ficaram desprotegidas e os camponeses foram vítimas de todos os lados. As alianças mudaram de acordo com a conveniência de cada senhor. Nenhuma causa unificadora ou liderança comum emergiu. A guerra se arrastou sem um objetivo claro, simplesmente porque nenhum ator conseguiu impor uma solução duradoura. Por 30 anos, a Europa Central foi apanhada em uma sequência ininterrupta de destruição. Em vastas áreas rurais, as plantações foram abandonadas e a fome tornou-se uma condição permanente.
Doenças se espalharam entre civis deslocados, soldados indisciplinados e comunidades isoladas. Exércitos mercenários subsistiam por meio de pilhagem. Não obedeciam a nenhuma autoridade firme e só permaneciam em campanha se obtivessem lucro imediato. A população ficou presa entre frentes móveis que operavam sem escrúpulos. Aqueles que conseguiram sobreviver descreveram cenas de aldeias incendiadas, templos violados e crianças assassinadas. O conflito deixou de ser uma luta entre potências e tornou-se uma devastação constante alimentada pela falta de coesão. Quando a Paz de Westfália foi assinada, o Império havia perdido sua estrutura política original. O que restou foi um agrupamento frouxo de territórios funcionando separadamente. A assinatura dos acordos não representou um triunfo para os alemães, mas sim uma maneira de estancar a hemorragia. França e Suécia obtiveram benefícios concretos. Em contraste, os estados imperiais tornaram-se mais fragmentados. Cada príncipe fortaleceu seu controle local e impediu quaisquer novas tentativas de concentração de poder. A coexistência religiosa foi permitida, mas a desorganização territorial persistiu. Aquela guerra deixou uma imagem clara para aqueles que o sucederam. A memória de um país destruído pela incapacidade de agir como unidade foi posteriormente retomada por aqueles que buscavam impor a unidade pela força. A divisão interna passou a ser vista como causa recorrente de infortúnio coletivo. Confrontos pontuais e negociações firmadas deixaram de ser enfatizados, mas sim o vazio deixado pela falta de coesão. No século seguinte, esse aviso foi ignorado até que um novo golpe abalou o mundo germânico. Desta vez não foi um choque religioso, mas uma invasão liderada por um homem que avançava com velocidade e precisão. Napoleão não apenas venceu militarmente, ele também reorganizou o cenário político a seu favor. Estruturas imperiais foram eliminadas. O Sacro Império Romano desapareceu por meio de um ato administrativo, e em seu lugar permaneceu uma federação fraca, criada sob pressão externa. A maioria dos líderes regionais aceitou essa transformação. A resistência não se consolidou. Nenhuma liderança nacional emergiu capaz de enfrentar o avanço francês. Prússia, Áustria e outros territórios agiram sem coordenação. Derrotas se acumularam e os acordos impostos por Napoleão garantiram seu domínio no coração do continente. Em vez de esforços conjuntos, houve decisões isoladas. Em vez de organização, prevaleceu a obediência ao invasor. As cidades imperiais viram as tropas francesas marcharem como se fossem suas. As novas ideias que as acompanhavam dividiram ainda mais as elites. Alguns interpretaram as mudanças como uma modernização necessária, outros as associaram a uma perda de autonomia. Mas mesmo aqueles que aceitaram essas transformações não conseguiram evitar a sensação de terem sido redesenhados de fora. As novas normas, símbolos e leis não nasceram em seus próprios centros de decisão, mas na capital francesa. Esse choque não se limitou aos militares, afetou também a representação coletiva. A dissolução do Sacro Império Romano-Germânico não foi resultado de uma rebelião interna ou de um acordo nacional, mas a consequência direta de uma ordem imposta de fora. Não houve batalha final nem defesa generalizada. Coroas foram reorganizadas e alguns governantes encontraram vantagens na nova ordem. Mesmo assim, o sentimento generalizado foi de perda irreparável. Ao longo dos anos, essa experiência alimentou um impulso diferente. O descontentamento com a falta de oposição gerou um movimento nacionalista que buscou reinterpretar aqueles eventos. Escritores, militares e cronistas começaram a retratar aquele período como uma oportunidade perdida. Falavam de alianças rompidas, de passividade, de decisões fragmentadas. A narrativa dominante tornou-se a de um alerta que deveria ser entendido como um mandato. O legado daquele tempo permaneceu não apenas nas instituições, mas também na memória coletiva. Estabeleceu-se uma narrativa de impotência que reviveu pequenos episódios de desafio e transformou seus protagonistas em exemplos de coragem isolada. Os nomes de figuras pouco conhecidas que resistiram sem apoio foram disseminados. Uma imagem útil foi construída para demonstrar que um futuro diferente exigia uma resposta coletiva. À medida que o século XIX avançava, essa visão foi usada como justificativa política. As personalidades que vivenciaram a derrota para Napoleão foram transformadas em símbolos.
O fracasso do passado tornou-se um argumento para planos que aspiravam à unificação do território. A fragmentação deixou de ser considerada uma parte natural do sistema imperial. Passou a ser descrita como um problema que precisava ser eliminado. Tanto a Guerra dos 30 Anos quanto a ocupação francesa passaram a fazer parte da mesma narrativa. Nessa reconstrução, a Alemanha foi apresentada como uma comunidade que sofria sempre que agia dividida. Conteúdo religioso ou ideológico deixou de ser relevante. O que importava era a ausência de uma direção comum. Essa interpretação foi disseminada em escolas, jornais e estruturas militares. Serviu para interpretar o passado e também para preparar o que estava por vir. Esses episódios não foram lembrados como feridas cicatrizadas, mas como alertas que ainda estavam ativos. A mensagem era clara: evitar o colapso exigia agir como um corpo unificado. O espírito prussiano, disciplina, poder e unidade. Em uma região marcada por fragmentação e conflito, emergiu um modelo distinto de autoridade, eficiência e obediência. A Prússia consolidou um aparato estatal funcional em um ambiente de desunião e o transformou em um exemplo a ser seguido. A partir do início do século XVIII, esse aparato estatal começou a se destacar no cenário europeu por sua organização rígida, administração centralizada e uma estrutura militar onde cada elo respondia precisamente à sua tarefa. Enquanto outros territórios alemães permaneceram estagnados sob a dinâmica feudal, a Prússia construiu uma cultura de dever que remodelaria o senso de pertencimento nos séculos seguintes. Esse modelo se expandiu com a chegada de Frederico II. A partir de 1740, seu reinado combinou ambição territorial, modernização institucional e concentração de poder. Embora suas campanhas de guerra o tenham tornado famoso, seu impacto mais duradouro veio de sua forma de governo. Ele introduziu mudanças legais, organizou melhor o sistema tributário e limitou os privilégios da nobreza para impor uma estrutura mais funcional sob sua direção pessoal. Sua abordagem centralizada não respondia aos ideais iluministas ou às aspirações democráticas, mas sim a uma lógica de comando contínuo e vertical. O sucesso militar acompanhava essa estrutura. Na Guerra da Sucessão Austríaca, Frederico tomou a Silésia com tropas disciplinadas e uma logística bem coordenada, superando forças maiores. Essa vitória consolidou o reino prussiano como um ator de primeira classe e projetou a imagem de um governante meticuloso e tenaz. Seu lema, documentado em diversos textos oficiais, enfatizava a precisão como valor supremo. Essa expressão capturava o espírito que permeava todos os escalões do aparato público e militar. Ao contrário de muitas cortes europeias, a corte prussiana evitava luxos desnecessários. A redução de despesas e a acumulação de poder em poucas mãos respondiam a uma visão que priorizava o funcionamento coletivo. Essa austeridade marcava o comportamento dos funcionários que eram treinados para executar ordens diretamente. Essa lógica de obediência se estendia para além do Estado e acabou moldando a vida civil. Nesse ambiente, o trabalho era assumido como um dever estrutural. Consolidou-se uma classe dominante que respondia com lealdade sistemática e operava com base em hábitos estabelecidos. A educação desempenhou um papel específico nesse mecanismo. As escolas preparavam indivíduos adaptados ao seu lugar na estrutura geral. No século XIX, esse sistema produziu gerações inteiras de juízes, burocratas, professores e soldados que pensavam e agiam na mesma direção. A disciplina estendia-se dos quartéis para a sala de aula e da sala de aula para o lar, sem interrupção. Enquanto em outros países europeus as ideias iluministas permaneciam como aspirações, na Prússia elas já eram implementadas como procedimentos padronizados. Alguns pensadores do século XIX começaram a ver em Frederico uma figura que representava um modelo de Estado impessoal, sustentado por métodos e estruturas. Ele era acreditado com capacidade de cálculo, previsão e uma firme determinação em preservar o funcionamento de seu governo. Essas qualidades eram enfatizadas por aqueles que buscavam uma base sólida para a futura nação alemã. Seu estilo não buscava carisma ou apoio popular, mas sim eficiência técnica e ordem sustentada. A organização do exército reforçava essa imagem. O soldado prussiano agia como parte de um sistema bem definido. Cada instrução, cada formação e cada ação seguia um treinamento rigoroso. O uniforme representava o alinhamento com os regulamentos.
As sanções por falhas eram imediatas, e essa clareza reforçava uma rotina rigorosa, entendida como um valor positivo. Repetir um ato com exatidão era considerado superior a qualquer forma de inovação. Essa ideia se espalhou para todos os níveis. Fora do exército, a administração prussiana também alcançou reconhecimento. Os procedimentos seguiam rotas predefinidas. Os tempos de espera eram regulamentados. Cada oficial conhecia suas responsabilidades e a quem prestava contas. Essa cadeia de responsabilidades permitia que os assuntos fossem resolvidos rapidamente e reduzia os conflitos internos. Os cidadãos, ao verem que os processos funcionavam de forma estável, desenvolveram confiança em uma instituição separada de interesses pessoais, embora sempre vinculada a uma autoridade legal superior. Frederico deixou inúmeros documentos nos quais explicava seu conceito de governo como uma tarefa funcional. Em um de seus textos mais conhecidos, ele afirmava que o rei deveria atuar como o principal servidor da administração. Essa frase era frequentemente repetida em discursos oficiais porque resumia a justificativa para o poder centralizado. A partir de então, estabeleceu-se uma ética estatal orientada para resultados, sem recorrer a argumentos emocionais ou religiosos. O importante era que as coisas funcionassem. Esse modelo foi internalizado pela população alemã durante o século XIX. Nas escolas, Frederico era ensinado como um exemplo de organização e pensamento racional. Nossos manuais do exército, suas estratégias faziam parte do currículo. Na vida pública, seu nome evocava uma forma de funcionamento coletivo eficiente. Sua figura não inspirava devoção pessoal, mas sim respeito pelo modelo que havia implementado. Seu legado não dependia de anedotas, mas de estruturas que demonstrassem capacidade operacional duradoura. Essa lógica, no entanto, impunha demandas constantes, reduzia o escopo da iniciativa individual e estabelecia o mérito como um ajuste ao todo. Gerações inteiras cresceram sob regras que recompensavam a execução precisa e o questionamento limitado. Durante períodos de estabilidade, esse sistema produzia resultados visíveis. Em tempos de crise, fornecia mecanismos de resposta imediata. Essa flexibilidade tornou o sistema prussiano uma referência para aqueles que valorizavam o controle, a continuidade e a expansão ininterrupta. No final do século XIX, essa estrutura já fazia parte da identidade alemã em desenvolvimento. As regras não eram impostas de fora, mas adotadas como um método cotidiano. A disciplina era entendida como a base para o funcionamento em sociedade. A ordem era integrada a todos os aspectos da vida pública. Nesse contexto, o legado de Frederico não se limitava às esferas militar ou política, mas definia um tipo de cidadão que entendia a liberdade como a capacidade de contribuir para o funcionamento geral com eficiência e consistência. Bismarck e a criação de um império alemão. Durante décadas, a Alemanha existiu como uma constelação de estados independentes, dominada por influências estrangeiras e pela rivalidade entre a Áustria e a Prússia. A partir da década de 1860, Otto von Bismarck, ministro-presidente da Prússia, transformou essa fragmentação em um projeto de unificação liderado pelo poder militar, não baseado em princípios liberais ou acordos parlamentares. Para Hitler e o nacionalsocialismo, esse processo tornou-se o ato fundador de uma nação forte e autoritária, guiada pelo interesse estatal acima de qualquer forma de idealismo. A unificação de 1871 foi apresentada como um precedente histórico direto de como a ordem política deveria ser imposta, por meio da força, da estratégia e da concentração de poder. Bismarck evitou cuidadosamente qualquer apelo a sentimentos abstratos de nacionalismo romântico. Seu objetivo era assegurar a primazia da Prússia sobre os demais estados alemães e excluir definitivamente a Áustria dos assuntos do norte da Alemanha. Nesse sentido, Hitler o considerava o verdadeiro arquiteto de uma unidade nacional que rompia com o legado do Sacro Império Romano-Germânico, que ele percebia como fraco e disperso. A nova Alemanha foi formada por meio de guerras calculadas, primeiro contra a Dinamarca em 1864, depois contra a Áustria em 1866 e, finalmente, contra a França em 1870. Em cada uma dessas campanhas,
Bismarck utilizou o conflito como ferramenta para reconfigurar o equilíbrio de poder na Europa, sem tratá-lo como um objetivo em si. O uso sistemático da guerra como meio político direto foi adotado pelos ideólogos nazistas como modelo de ação estatal legítima. A proclamação do Império Alemão ocorreu na Galeria dos Espelhos do Palácio de Versalhes, em janeiro de 1871. Lá, os príncipes alemães reconheceram o rei da Prússia como imperador. Esse momento marcou o início formal do Reich e transformou a linguagem política. A autoridade imperial não mais apelava ao consenso da velha ordem, mas era sustentada pela superioridade militar demonstrada no campo de batalha. Da perspectiva nacional-socialista, essa cerimônia em solo inimigo simbolizava a afirmação da vontade alemã contra as potências ocidentais, especialmente a França. A humilhação infligida ao adversário foi integrada à nova narrativa nacional, e a escolha de Versalhes como local da proclamação foi reinterpretada como uma manifestação do destino histórico alemão. O império que emergiu naquele dia foi configurado como uma estrutura hierárquica com a Prússia no ápice. Bismarck controlava o parlamento imperial por meio de uma constituição que concedia poderes decisivos ao chanceler e ao imperador. Hitler considerava essa forma de autoridade concentrada um precursor útil, embora insuficiente, para o sistema que ele estabeleceria décadas depois. A figura do chanceler estava subordinada à confiança do imperador, o que permitia manobras sem restrições institucionais. Para o regime nazista, esse projeto oferecia uma base histórica para enfraquecer o legislativo e reforçar o governo pessoal, considerado mais funcional do que qualquer forma de representação política ampla. A estrutura do novo Reich também promovia um modelo restrito de cidadania. Os Estados-membros mantinham certos direitos, mas a política externa, a defesa e os principais assuntos econômicos eram centralizados em Berlim. Símbolos nacionais, como a bandeira preta, branca e vermelha e o hino imperial, foram reivindicados pelos nacionalistas alemães como emblemas de coesão. Na propaganda nazista, esses elementos foram usados como expressões legítimas do orgulho germânico, em contraste com o internacionalismo e a deterioração cultural do período republicano pós-1918. A iconografia do Segundo Reich foi transformada em um repertório que alimentava a narrativa da continuidade histórica. Embora Bismarck tenha evitado a anexação da Áustria, Hitler interpretou sua exclusão deliberada do novo império como uma tarefa inacabada. O conceito de uma nação alemã sem os povos germânicos do Sul representava, para os nacional-socialistas, uma distorção que precisava ser corrigida. A unificação de 1871 foi vista por Hitler como um passo parcial em direção a um Reich verdadeiramente total. A ideia do Anschluss com a Áustria, finalmente concretizada em 1938, encontrou sua âncora simbólica neste ato fundador. O que Bismarck deixou inacabado tornou-se uma missão a ser concluída por meio da expansão territorial e da reconfiguração étnica do espaço germânico. Além do componente territorial, a unificação promovida por Bismarck baseava-se na visão de um Estado autoritário, conservador e centralizado. Não havia doutrina formal, além da defesa do interesse nacional prussiano, o que permitia grande flexibilidade na tomada de decisões. Essa ambiguidade foi explorada pelos nacionalsocialistas, que interpretaram essa ausência de dogma como um indício de pragmatismo superior. Em sua interpretação, o Estado deveria agir sem restrições morais externas, utilizando os meios mais eficazes disponíveis, fossem eles diplomáticos, militares ou econômicos. Bismarck tornou-se uma figura que conferiu legitimidade a uma política desvinculada de quaisquer limites éticos convencionais. O novo Império Alemão, embora promovesse certas reformas modernizadoras, preservou uma estrutura social rígida. A nobreza prussiana, o exército e altos funcionários continuaram a concentrar o poder no governo. Essa continuidade foi celebrada por setores conservadores do Terceiro Reich como um sinal de firmeza nas tradições nacionais. Nos discursos oficiais nazistas, a figura do Junker, o aristocrata militar prussiano, foi revivida como modelo de dedicação ao Estado, disciplina e obediência. A transformação de um conjunto de reinos fragmentados em uma potência unificada foi apresentada como a confirmação de uma tarefa histórica que precisava ser concluída.
De uma perspectiva histórica, a proclamação do Segundo Reich em 1871 foi tratada como um ato de afirmação visual, além de política. Cada elemento da cerimônia, do cenário ao protocolo, obedecia a uma lógica de legitimação que seria replicada pelo Terceiro Reich em seus próprios eventos oficiais. Assim como Bismarck empregou o simbolismo para consolidar a autoridade do novo império, Hitler replicou essa fórmula em seus congressos partidários e desfiles militares. A conexão entre a fundação do império e a visão subsequente do Terceiro Reich também foi percebida na concepção da nação. Em ambos os casos, o povo alemão foi definido não por um acordo legal, mas como uma comunidade de destino unida por sangue, sacrifício e obediência. A preeminência do exército, a subordinação do indivíduo ao Estado e a proclamação de uma missão compartilhada foram elementos presentes nas narrativas de Bismarck e Hitler. A diferença residia no nível de intensidade aplicado aos métodos empregados para atingir esses fins. No geral, a unificação de 1871 não apenas transformou o mapa político da Europa, mas também deixou uma marca permanente no pensamento político alemão. Para o regime nacional socialista, esse evento fundador serviu de guia diante dos riscos de divisão interna ou interferência estrangeira. Bismarck oferecia a imagem de um líder inflexível, disposto a usar a força e ignorar formalidades se o resultado fosse uma nação poderosa. A recuperação dessa figura e desse evento serviu de base para justificar o poder irrestrito. Embora o Segundo Reich tenha desaparecido após a derrota de 1918, ele continuou a funcionar como fonte de apoio simbólico para o novo regime, que o transformou em uma etapa inacabada que precisava ser concluída por meio da liderança absoluta e da guerra. Traição e derrota, o colapso imperial e a ferida de Versalhes. As trincheiras marcaram os últimos dias do Império Alemão, enquanto seus líderes negociavam o fim da guerra em salas fechadas. A ofensiva da primavera de 1918 não atingiu seu objetivo, e os soldados alemães exaustos e com poucos recursos começaram a recuar. O alto comando percebeu que a situação era insustentável. Ludendorff renunciou ao controle. O Kaiser estava ausente e a pressão por um armistício crescia em Berlim. As tropas continuaram a lutar, mas a derrota se tornava clara. Com o colapso da frente ocidental, novas forças políticas se agitavam no país. Marinheiros se revoltaram, trabalhadores organizaram conselhos e governos provisórios foram formados nas cidades, exigindo o fim do conflito. A Revolução de Novembro destronou o imperador e proclamou a República. No entanto, para muitos, esse novo regime não nasceu de uma vitória legítima, mas foi percebido como resultado de uma traição. Generais e nacionalistas começaram a construir uma narrativa diferente. Embora a rendição tenha sido uma resposta a uma situação militar desesperadora, a ideia de que o exército havia sido sabotado internamente logo se espalhou. Essa acusação não surgiu do nada. As derrotas não eram mais explicadas por erros táticos ou pela força inimiga, mas sim atribuídas a um colapso moral provocado por agitadores e traidores. Essa versão, conhecida como punhalada nas costas, tornou-se uma fórmula política que evitava assumir responsabilidade militar direta. Socialistas, pacifistas, judeus e democratas foram responsabilizados por enfraquecer a vontade de lutar do povo. A propaganda que antes sustentava o moral em combate foi invertida para atacar civis que exigiam o fim da guerra. A assinatura do armistício ocorreu em um vagão de trem em Compiègne. Para os aliados, foi o passo final para a paz. Para as facções nacionalistas alemãs, representou uma humilhação inaceitável. Falou-se em desonra, em rendição desnecessária, em capitulação interna. A nova república herdou o peso simbólico desse ato. Aqueles que participaram das negociações foram estigmatizados e transformados em cúmplices de uma capitulação imperdoável. O governo de Weimar nasceu marcado por essa percepção de fraqueza e derrota. As condições impostas pelo Tratado de Versalhes consolidaram essa narrativa. O tratado foi recebido com indignação. Severas restrições territoriais foram impostas, o exército foi desmantelado e foram exigidas reparações financeiras que sufocaram a economia. Mas, além das cláusulas materiais, o que mais alimentou o ressentimento foi a famosa cláusula de culpa.
O artigo 231 obrigava a Alemanha a assumir a responsabilidade exclusiva pela eclosão da guerra. Essa declaração, exigida pelos vencedores para justificar as sanções, foi interpretada na Alemanha como um insulto deliberado. A opinião pública, os militares e os partidos conservadores rejeitaram imediatamente essa versão dos eventos. Recusaram-se a admitir que o Reich havia desencadeado unilateralmente o conflito. Essa rejeição alimentou novas ideologias. Adolf Hitler serviu no exército durante a guerra e vivenciou a rendição como uma experiência traumática. Em seu discurso político, o mito da facada nas costas ocupou um lugar central. Ele repetiu que a Alemanha não fora derrotada no campo de batalha, mas sim derrubada por inimigos internos. Acrescentou nomes a essa lista: os marxistas, os líderes da Revolução de Novembro, os parlamentares que assinaram o tratado e, acima de tudo, os judeus. Seu discurso combinava nacionalismo, antissemitismo e teorias da conspiração. Apresentou a derrota como um crime que precisava ser vingado. Não falou em corrigir os erros da guerra, mas sim em restaurar uma grandeza supostamente roubada de dentro. Essa narrativa repercutiu profundamente. Muitos veteranos compartilhavam essa sensação de terem sido enganados. Movimentos de extrema-direita repetiram o mito como uma verdade inquestionável. A mídia conservadora reforçou a ideia de que o novo regime havia surgido da covardia. Mesmo em círculos mais moderados, aceitava-se pelo menos parcialmente que o império havia entrado em colapso devido à turbulência interna. Essa visão se espalhou pela cultura popular, livros, cerimônias e homenagens. A derrota tornou-se o início simbólico de uma promessa de ressurgimento. Ao longo da década de 1920, o Tratado de Versalhes tornou-se um símbolo de desgraça. As campanhas do Partido Nazista o utilizaram como ferramenta de agitação. Hitler prometeu anulá-lo, reconstruir o exército e recuperar territórios perdidos. Em seus discursos, ele acusou a República de ter traído o povo e os soldados mortos. Ele apresentou seu movimento como a verdadeira continuidade do espírito da frente. Sob essa lógica, aqueles que lutaram na guerra eram os únicos com legitimidade para resgatar a nação. Judeus, comunistas e democratas foram excluídos dessa visão. Eles foram destacados, os responsáveis pelo colapso. A imagem do combatente abandonado adquiriu um valor simbólico central. Em monumentos, marchas e iconografia nazista, aparecia a figura do guerreiro leal traído por uma retaguarda corrupta. Essa imagem reforçava a narrativa de pureza diante da decadência. Inimigos internos eram descritos como degenerados, imorais e desleais. A luta contra eles era apresentada como uma cruzada moral. Não se tratava apenas de tomar o poder, a sociedade precisava ser purificada. A derrota de 1918 deixou de ser interpretada como um colapso militar e tornou-se o ponto de partida de uma ideologia fundadora. Essa narrativa não apenas distorcia os fatos, mas também oferecia uma justificativa ideológica para o que estava por vir. Permitia que qualquer oposição fosse rotulada como colaboração com o inimigo. Transformava a discordância em traição. Sob essa lógica, a censura, a perseguição e a violência foram normalizadas. As ideias democráticas foram descartadas como fracas. O parlamentarismo foi visto como um obstáculo à unidade nacional. Líderes do passado recente foram apresentados como instrumentos de potências estrangeiras. Essa narrativa foi uma ferramenta fundamental na ascensão do nazismo. Sua eficácia não dependia de seu conteúdo, mas de sua capacidade de ativar ressentimentos, emoções e memórias compartilhados. Quando Hitler chegou ao poder, o Tratado de Versalhes foi um dos primeiros alvos declarados. A Alemanha recebeu a ordem de se retirar da Liga das Nações. O rearmamento foi retomado e as cláusulas de desarmamento foram denunciadas. Cada passo foi apresentado como uma forma de reparar uma injustiça histórica. A diplomacia do regime foi construída sobre essa ferida simbólica. Em desfiles, em discursos oficiais, em escolas, a ideia de que a Alemanha havia sido vítima de uma injustiça massiva foi repetida. Essa versão não apenas legitimou o poder, mas também preparou a sociedade para novos confrontos. O passado se tornou um motor de guerra. A derrota de 1918 havia sido real, mas a narrativa predominante a transformou em um instrumento de poder. O império ruiu devido a uma combinação de desgaste militar,
erros estratégicos, colapso econômico e pressão social. No entanto, o nazismo exigia uma história mais simples, com culpados claros e soluções extremas. O mito da traição oferecia tudo isso, e a partir daí, o caminho para a próxima catástrofe foi traçado. Weimar, o caos que deu origem ao Terceiro Reich. O sistema estabelecido na Alemanha após o colapso imperial foi apresentado como uma estrutura formalmente democrática, com uma constituição escrita, sufrágio universal e separação de poderes. No entanto, desde seus estágios iniciais, a República enfrentou desafios internos que minaram sua estabilidade. Os acordos assinados por representantes do novo governo ao final da guerra geraram ressentimento generalizado e as instituições que surgiram após o armistício de 1918 foram percebidas por muitos como imposições nascidas sob pressão estrangeira. A assinatura do Tratado de Versalhes reforçou essa imagem, e os líderes políticos que o aceitaram foram taxados de responsáveis pela desonra nacional. Essa percepção alimentou a rejeição da autoridade estatal e enfraqueceu a legitimidade do novo regime. Ideias nacionalistas aproveitaram esse contexto para disseminar a noção de que a nação havia sido traída internamente e que o resultado da guerra não se devia à incapacidade militar, mas sim a decisões internas. Essa narrativa, insistentemente repetida, foi um dos pilares sobre os quais se construiu o discurso subsequente do nazismo. As consequências econômicas do tratado rapidamente se tornaram visíveis e a população vinculou o empobrecimento à própria existência do novo sistema republicano. Nos primeiros anos, confrontos entre grupos armados, greves, golpes fracassados e atentados foram frequentes. A extrema-direita organizou tentativas de insurreição com o apoio de setores militares que nunca reconheceram a nova autoridade como legítima. Ao mesmo tempo, a esquerda revolucionária tentou impor um modelo diferente, inspirado nos sovietes, que desafiava diretamente o parlamentarismo. O governo de Weimar teve que implementar medidas de emergência para conter a violência, mas isso significou enfraquecer seus próprios princípios democráticos. Os presidentes podiam governar por decreto em situações excepcionais, e essa ferramenta foi usada com frequência crescente. Essa ambiguidade entre legalidade formal e autoritarismo prático foi uma constante ao longo da existência do regime. O descontentamento popular se intensificou a cada crise econômica e o Estado não conseguiu construir uma base sólida de confiança. As classes médias, especialmente vulneráveis às flutuações financeiras, começaram a identificar democracia com caos, inflação, desemprego e humilhação externa. Experiências traumáticas deixaram marcas profundas. A hiperinflação de 1923, por exemplo, não foi apenas uma catástrofe monetária, mas foi vivenciada como uma desapropriação generalizada. O valor do dinheiro evaporou da noite para o dia. As economias de uma vida inteira tornaram-se inúteis e as regras básicas de troca foram destruídas. Essa experiência destruiu o senso de previsibilidade e segurança na economia e gerou uma desconfiança permanente em relação às soluções liberais. Embora alguma recuperação tenha sido alcançada durante a segunda metade da década, a memória da catástrofe permaneceu gravada. Muitos interpretaram esse momento como uma prova de que a nova ordem não estava funcionando. Além disso, uma impressão generalizada de decadência moral acompanhou a crise política. Nas cidades, especialmente em Berlim, emergiram estilos de vida que chocaram os setores mais tradicionais. Arte, teatro, literatura e música assumiram tons provocativos. O corpo e o desejo apareceram naturalmente nos espaços públicos e a crítica social passou a fazer parte da cena do entretenimento. Esse ambiente foi interpretado por muitos como um sinal de colapso cultural e tornou-se um argumento recorrente para aqueles que buscavam restaurar valores conservadores. Nos discursos dos nacional-socialistas, a República foi retratada como um experimento fracassado que deveria ser completamente erradicado. A combinação de liberalismo econômico, parlamentarismo e tolerância cultural foi associada à decadência, fraqueza e fragmentação. Os adversários foram claramente definidos. Os judeus foram apresentados como promotores de uma modernidade destrutiva, os comunistas como responsáveis pelo caos e os social-democratas como cúmplices da rendição.
Essa construção retórica foi eficaz porque apelou a emoções intensas: raiva, humilhação, desejo de ordem e necessidade de identidade. O antissemitismo não se expressou apenas na forma de ódio racial, mas também funcionou como uma narrativa política que atribuía aos judeus o controle do setor bancário, da mídia, do comércio e das artes. A figura do intelectual judeu representava tudo o que a nova ordem buscava eliminar. Essa lógica maniqueísta funcionava bem em um contexto em que a população buscava explicações simples para situações complexas. A fragmentação partidária dentro do sistema parlamentar dificultava a formação de governos estáveis. As coalizões se dissolviam rapidamente e as eleições eram frequentes. Isso dava a impressão de que ninguém estava no controle e que decisões importantes eram adiadas. À medida que a crise da década de 1930 se agravava, o uso de decretos presidenciais tornou-se a norma. O parlamento perdeu peso real e a figura do presidente ganhou destaque. A República continuou a existir formalmente, mas seu funcionamento real não correspondia mais ao ideal democrático. Essa deterioração institucional coincidiu com a ascensão do Partido Nacional Socialista, que soube canalizar o descontentamento com propostas autoritárias. As pessoas não apoiavam ideias detalhadas, mas eram levadas por emoções, gestos marcantes e promessas de restauração. Comícios de massa e encenações cuidadosamente planejadas angariavam mais apoio do que qualquer discurso parlamentar. A rejeição ao pluralismo tornou-se compreensível para amplos setores da população, que acreditavam ser necessário que o país avançasse sob uma única direção. No âmbito cultural, a vida urbana de Weimar tornou-se objeto de fascínio e repulsa. Berlim abrigava cabarés, salas de espetáculos, revistas ilustradas e filmes que exploravam a sexualidade, a violência e o proibido. Esse ambiente atraía artistas do mundo todo, mas também era usado como exemplo por aqueles que denunciavam a corrupção moral. A propaganda reacionária selecionava cenas urbanas para ilustrar uma suposta crise de valores. A associação entre cosmopolitismo e degeneração tornou-se uma poderosa ferramenta para justificar a rejeição do presente. Enquanto isso, nas áreas rurais, o contraste com a vida nas grandes cidades alimentava a sensação de que a República era dominada por elites alheias aos valores tradicionais. Essa divisão entre campo e cidade era explorada pelo discurso nacionalista, que exaltava a terra, a família e a comunidade como antídotos à decadência. Universidades, jornais e teatros tornaram-se arenas de embates ideológicos. Instituições que antes gozavam de respeito passaram a ser vistas como espaços ocupados por interesses particulares. A confiança na mídia se desgastou e as teorias da conspiração encontraram terreno fértil. Mudanças sociais, como o avanço das mulheres no mercado de trabalho e na vida pública, foram apresentadas como sintomas de desordem. A nostalgia por um passado idealizado ganhou força e a promessa de restauração tornou-se uma ferramenta política eficaz. A crise de 1931 acelerou esse processo. O desemprego em massa, o fechamento de empresas e o aumento da pobreza tornaram as promessas radicais mais atraentes. A República não parecia mais oferecer soluções e os valores democráticos perderam o apelo em comparação com a promessa de ordem. A sensação de que somente uma transformação radical poderia salvar a Alemanha se espalhou, e o terreno estava sendo preparado para seu colapso final. A experiência de Weimar não foi um desastre causado apenas por fatores externos ou decisões isoladas, mas pela falta de acordos duradouros. Fragmentação ideológica, fragilidade institucional, desconfiança cultural e fragilidade econômica se combinaram em um ciclo que corroeu o sistema por dentro. O nazismo não irrompeu como um fenômeno estranho ao contexto, mas sim emergiu das mesmas falhas acumuladas. A República, nascida em meio a uma rendição forçada, não conseguiu converter o ressentimento coletivo em coesão interna. Aqueles que ofereciam uma alternativa autoritária exploraram essa dificuldade em estabilizar o país em tempos críticos. O colapso não foi imediato, mas ocorreu gradualmente. O regime esvaziou-se gradualmente até que apenas sua fachada permanecesse. Quando o novo poder assumiu o poder, o fez com o apoio de uma população exausta e a promessa de apagar um período considerado o maior erro da história recente. Assim terminou Weimar.
não sob pressão violenta, mas aplaudido por muitos. Duas Alemanhas: divisão, Guerra Fria e muros. Após o colapso do Terceiro Reich, a Alemanha deixou de existir como entidade política unificada. Nos primeiros meses de ocupação, as potências aliadas impuseram estruturas de controle que variavam de acordo com suas zonas, traçando caminhos divergentes desde o início. Enquanto as regiões sob administração ocidental receberam pacotes de ajuda e reorganização institucional com base em modelos parlamentares, o setor soviético desenvolveu um sistema completamente diferente. Nessa zona, comitês de controle diretamente subordinados a Moscou foram estabelecidos e um processo acelerado de sovietização política, econômica e social foi imposto desde o início. O Partido Comunista Alemão foi reinstaurado com prioridade absoluta, acompanhado por um expurgo sistemático de quaisquer figuras não alinhadas com os interesses do Kremlin. Desentendimentos entre os ocupantes logo vieram à tona. Com o passar dos meses, as zonas ocidentais começaram a coordenar políticas comuns. O ponto de virada veio com a introdução do Marco Alemão Ocidental em 1948, uma reforma monetária apoiada por Washington, Londres e Paris que excluiu completamente o leste. Em resposta, a União Soviética impôs um bloqueio total a Berlim Ocidental, na esperança de forçar seus antigos aliados a abrir mão do controle da cidade. No entanto, o transporte aéreo organizado pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha frustrou o objetivo soviético. Com mais de 200 mil voos, o abastecimento da população de Berlim Ocidental foi garantido. O fracasso do bloqueio consolidou a ruptura definitiva. Em maio de 1949, a República Federal da Alemanha foi proclamada, com Bonn como capital e uma estrutura democrática parlamentar. Em outubro do mesmo ano, a República Democrática Alemã foi estabelecida no leste, com Berlim Oriental como capital e um sistema socialista de partido único. A partir daquele momento, dois estados alemães existiram com ideologias, estruturas e alianças completamente opostas. Enquanto a RFA foi integrada ao bloco ocidental, aderindo rapidamente à OTAN e consolidando uma economia de mercado baseada na reconstrução produtiva, a RDA foi incorporada ao bloco do Pacto de Varsóvia, subordinada às decisões do Partido Comunista e sustentada pela presença permanente do Exército Vermelho. As diferenças não eram meramente políticas. O modelo econômico da RDA baseava-se na coletivização forçada, no planejamento centralizado e na industrialização estatal. No curto prazo, isso permitiu um crescimento estável, mas com o tempo levou à estagnação, à escassez e à desigualdade oculta. As greves de 1953 demonstraram o descontentamento dos trabalhadores com os planos de produção de cima para baixo. As manifestações foram reprimidas pelas tropas soviéticas, com mais de 50 mortos e milhares de presos. A partir daquele momento, a vigilância interna foi reforçada e o papel da polícia política expandido. A Stasi foi formalmente criada em 1950, mas tomou sua forma definitiva no final daquela década. Sob a liderança de Erich Mielke, transformou-se em uma organização onipresente que monitorava todos os aspectos da vida privada. Por meio de uma rede de informantes civis que se estendia a fábricas, bairros, escolas e universidades, o regime era capaz de antecipar quase qualquer sinal de dissidência. Arquivos pessoais eram armazenados com extrema meticulosidade e métodos de pressão psicológica, chantagem e controle emocional eram empregados para desmantelar qualquer fonte de resistência. Paralelamente, a RFA adotou uma política de reintegração internacional focada na legitimidade democrática e no desenvolvimento econômico. O chamado milagre alemão, promovido por Ludwig Erhard, transformou cidades destruídas em modernos centros industriais. Graças aos fundos do Plano Marshall, a produtividade disparou e milhões de pessoas encontraram emprego nos setores de manufatura e serviços. No entanto, esse progresso não resolveu a divisão territorial nem a questão nacional. A Constituição da RFA afirmava que sua estrutura representava toda a Alemanha e que qualquer Estado alemão poderia solicitar a integração à República Federal. Essa cláusula mantinha viva a ideia de uma futura reunificação. A tensão contínua entre os dois estados refletia-se de forma mais aguda em Berlim. Embora a cidade estivesse dividida desde 1945,
Sua fronteira não era hermética. Por mais de uma década, milhares de pessoas cruzaram de leste a oeste em busca de melhores condições. Esse êxodo em massa enfraqueceu a economia da RDA e minou a legitimidade do regime. Em agosto de 1961, as autoridades orientais decidiram fechar a fronteira. Em uma operação noturna, unidades policiais e trabalhadores foram mobilizados para erguer cercas de arame farpado, que mais tarde foram substituídas por um muro de concreto. A fronteira interna foi fortificada com torres de vigia, campos minados e atiradores de elite. O Muro de Berlim tornou-se um símbolo absoluto da Guerra Fria. Para as autoridades orientais, representava uma defesa contra a infiltração capitalista e a propaganda ocidental. Para o resto do mundo, era a evidência mais clara do fracasso do socialismo real. Durante décadas, histórias de fugas, prisões e mortes marcaram a fronteira. Enquanto isso, as campanhas da Stasi aprimoravam suas técnicas. Um de seus métodos mais eficazes era a decomposição, um processo de destruição psicológica que não deixava vestígios visíveis. Em vez de tortura física, a estratégia consistia em isolar socialmente o alvo, sabotar seu ambiente, prejudicar sua reputação e gerar conflitos internos que levavam ao colapso pessoal. As relações entre as duas Alemanhas oscilaram ao longo do tempo. Na década de 1970, sob a Ostpolitik de Willy Brandt, a República Federal da Alemanha reconheceu oficialmente a RDA, estabelecendo relações diplomáticas limitadas. Acordos de trânsito e comunicação foram assinados entre os dois lados, permitindo visitas familiares sob condições estritas. No entanto, o regime oriental manteve suas estruturas repressivas intactas. A economia entrou em uma fase de declínio estrutural na década de 1980, agravada pela dívida externa, pelo atraso tecnológico e pela perda do apoio soviético sob a nova liderança em Moscou. Enquanto isso, na República Federal da Alemanha, uma sociedade aberta, com imprensa livre, pluralismo político e mobilidade social estava se consolidando. A lacuna entre as duas realidades aumentou a ponto de se tornar insustentável. A espionagem continuou em ambas as direções, mas a vantagem informacional estava do lado da Stasi, que conseguiu se infiltrar até mesmo em altos funcionários no Ocidente. Apesar disso, a narrativa de superioridade moral da RDA estava perdendo terreno. Os jovens do leste, cada vez mais expostos a influências externas, começavam a questionar o sistema. Protestos pacíficos se multiplicaram em cidades como Leipzig e Dresden, enquanto o aparato policial mostrava sinais de desgaste. A estrutura de vigilância não era mais capaz de controlar o fluxo de informações. O colapso do bloco soviético também arrastou para baixo o regime de Berlim Oriental. Em poucas semanas, o muro deixou de ser uma barreira intransponível. Em 9 de novembro de 1989, após uma confusa coletiva de imprensa, os postos de controle foram abertos. Milhares de pessoas atravessaram a pé, sem resistência, em uma cena que pôs fim a 40 anos de divisão forçada. A RDA deixou de existir formalmente no ano seguinte, mas seu legado repressivo deixou uma marca indelével em milhões de vidas. Reunificação e poder, a Alemanha que reocupou o centro. Após décadas de separação, a estrutura que dividia Berlim deixou de servir ao seu propósito sem qualquer anúncio oficial. O muro, que durante anos simbolizou a divisão global, tornou-se obsoleto em poucos dias. Protestos em cidades como Leipzig e Dresden aumentaram de intensidade ao longo do outono de 1989, mas a queda não ocorreu como resultado de uma estratégia política específica. Na verdade, a abertura foi o produto de uma cadeia de erros. Em 9 de novembro, durante uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo, um membro do Politburo da Alemanha Oriental leu uma nota sobre novas autorizações de viagem sem compreender completamente seu conteúdo. Quando questionado sobre quando as medidas entrariam em vigor, ele respondeu incerto que, até onde sabia, seriam imediatas. Essa sentença foi suficiente para fazer milhares de pessoas se aglomerarem em direção às travessias de fronteira. Ao chegarem, os guardas não receberam instruções claras. Incapazes de conter a multidão ou agir sem ordens superiores, eles levantaram as barreiras.
Durante a noite, o trânsito ficou livre pela primeira vez em 28 anos. Imagens de cidadãos cruzando os braços e batendo na parede com ferramentas improvisadas se espalharam pelo mundo. Mas, além do impacto visual, o episódio teve consequências imediatas. Em poucos dias, a autoridade do governo da RDA foi completamente erodida. As instituições perderam capacidade de gestão, os ministérios foram abandonados e as estruturas do Partido da Unidade Socialista se desintegraram. A população do leste começou a exigir eleições livres, abertura econômica e direitos civis. Ao mesmo tempo, os contatos com o governo federal em Bonn se aceleraram. Helmut Kohl, chanceler da República Federal, apresentou um plano de 10 pontos, propondo um processo gradual em direção a uma possível união entre os dois estados. No entanto, a velocidade dos acontecimentos superou qualquer tentativa de gradualidade. A pressão social forçou decisões imediatas. Em março de 1990, eleições foram realizadas na antiga Alemanha Oriental. O resultado foi uma clara vitória para os partidos que defendiam a rápida integração com o Ocidente. A partir daquele momento, as medidas se seguiram rapidamente. A União Monetária e Econômica foi aprovada, o Marco Ocidental foi estabelecido como moeda única e a dissolução da RDA como entidade estatal foi acordada. O Tratado de Unificação foi assinado em 31 de agosto e entrou em vigor em 3 de outubro. A Alemanha foi oficialmente reunificada, mas as diferenças entre as duas metades permaneceram em todos os níveis. Enquanto as cidades ocidentais desfrutavam de infraestrutura moderna, redes comerciais e sistemas administrativos consolidados, o leste era dominado por estruturas obsoletas, desemprego crescente e desconfiança em relação às instituições federais. A unificação foi reconhecida internacionalmente após a assinatura do Tratado 2+4, no qual os Estados Unidos, a União Soviética, o Reino Unido e a França renunciaram às suas reivindicações sobre a Alemanha e aceitaram sua plena soberania. Foi estabelecido que o país não possuiria armas nucleares e que seu exército seria limitado em tamanho. Ao mesmo tempo, os laços com organizações europeias foram fortalecidos e a transformação de Berlim na capital oficial foi promovida. A transferência de ministérios de Bonn foi gradual, mas simbolicamente importante. A partir daquele momento, a Alemanha assumiu o centro do palco tanto no continente quanto nas decisões políticas globais. Durante os primeiros anos, o processo de integração foi marcado por desequilíbrios. A economia oriental sofreu um colapso imediato após o desaparecimento dos subsídios estatais. Muitas fábricas fecharam e o desemprego ultrapassou 40% em algumas regiões. O Treuhand, a agência encarregada de privatizar as empresas públicas da RDA, executou suas funções com extrema rapidez. Mais de 14 mil empresas passaram para mãos privadas, em muitos casos, sem garantia de estabilidade no emprego. A percepção de que os ativos do leste haviam sido vendidos sem consideração social gerou ressentimento. Protestos contra a desigualdade tornaram-se frequentes e a disparidade de renda entre as duas metades do país tornou-se um tema constante. No entanto, também houve progresso. A infraestrutura foi reconstruída, os serviços foram modernizados e programas de treinamento profissional foram implementados. Embora a disparidade persistisse, a mobilidade aumentou e as novas gerações se adaptaram rapidamente. No plano político, a Alemanha reforçou seu compromisso com a integração europeia. Tornou-se uma promotora ativa do euro, concordando em abandonar o marco como símbolo nacional. Em 1999, transferiu seu banco central para Frankfurt, consolidando o papel financeiro do país na zona do euro. Ao mesmo tempo, assumiu responsabilidades diplomáticas mais amplas. Participou de missões internacionais, enviou tropas para zonas de conflito e desempenhou um papel central na expansão da União Europeia para o leste. Durante a primeira década do século XXI, Berlim consolidou sua posição como eixo político da região, mantendo uma política externa focada na estabilidade, no multilateralismo e no comércio internacional. A história alemã também foi revisitada sob uma nova perspectiva. Em vez de se concentrar apenas na Segunda Guerra Mundial, outras dimensões culturais e históricas começaram a ser apreciadas. Museus dedicados à RDA foram abertos, fragmentos do muro foram preservados e estudos sobre o impacto do socialismo na vida cotidiana foram promovidos.
Ao mesmo tempo, as investigações sobre a Stasi se intensificaram e milhões de arquivos pessoais foram desclassificados. Muitas pessoas descobriram que estavam sendo monitoradas por vizinhos, colegas ou até mesmo parentes. A memória tornou-se um espaço contestado, onde as experiências do passado recente tiveram que encontrar espaço em uma narrativa nacional comum. Durante as crises financeiras que atingiram a Europa em 2008 e 2012, a Alemanha desempenhou um papel econômico de liderança. Seu modelo de produção baseado em exportações, controle fiscal e segurança no emprego foi apresentado como referência. No entanto, essa posição também gerou tensões. As políticas de austeridade promovidas por Berlim foram percebidas em outros países como imposições unilaterais. Apesar disso, a Alemanha manteve sua posição como motor econômico do continente. Em termos demográficos, enfrentou desafios distintos. A população estava envelhecendo rapidamente e a baixa taxa de natalidade forçou uma revisão das políticas de imigração. A partir de 2015, o país recebeu mais de 1 milhão de requerentes de asilo, principalmente da Síria e do Afeganistão. Essa decisão foi defendida pelo governo como um gesto humanitário, mas provocou intensas reações internas. Movimentos anti-imigração surgiram e o cenário político se fragmentou com a ascensão de novas forças parlamentares. Uma Alemanha reunificada teve que enfrentar uma identidade complexa. Por um lado, era herdeira do poder que havia sido protagonista dos maiores conflitos do século anterior. Por outro, apresentava-se como um farol de estabilidade democrática e crescimento ordenado. Esse equilíbrio nem sempre foi fácil de manter. A presença de grupos nostálgicos da RDA, a desigualdade territorial e um sentimento de perda cultural em algumas regiões orientais mantiveram vivos os debates sobre a coesão interna. No entanto, o sistema político conseguiu absorver as tensões sem colapso institucional. A alternância entre partidos, a existência de uma imprensa crítica e a transparência administrativa reforçaram a legitimidade democrática. Internacionalmente, a Alemanha fortaleceu seus laços com a França e participou ativamente de decisões-chave da União Europeia. Apesar de sua relutância histórica, concordou em aumentar sua presença militar no exterior e expandir suas capacidades defensivas no âmbito da OTAN. Na esfera cultural, Berlim transformou-se em um centro criativo global. A arquitetura contemporânea se combinou com a memória histórica em espaços como a cúpula do Reichstag e o Memorial do Holocausto. A cidade deixou para trás sua imagem de fronteira para se tornar um símbolo de diversidade, vanguarda e reconstrução. A população jovem, oriunda de diversas origens, ocupou os bairros centrais e transformou a capital em um laboratório urbano onde passado e presente coexistiam. Embora as feridas da divisão não tenham desaparecido completamente, a trajetória do país demonstrou uma capacidade incomum de adaptação. Em poucas décadas, deixou de ser um território fragmentado para se tornar uma potência regional. Sua influência se consolidou por meio da força econômica, da legitimidade institucional e da gestão de uma memória complexa. O que começou como um erro em uma coletiva de imprensa acabou redefinindo o mapa europeu e o papel da Alemanha no mundo. A eterna batalha entre o passado que persiste e o futuro que exige seu lugar. Centenas de milhares de pessoas se aliaram aos nacional-socialistas. O que é perturbador é quantos jovens instruídos, professores, médicos e advogados se uniram à sua causa. A maioria dos alemães simpatizava com o regime, algo comum em uma ditadura. Apenas um grupo muito pequeno resistiu abertamente a Hitler, mesmo sabendo que isso colocava suas vidas em risco. Entre eles estavam comunistas, social-democratas, conservadores e, mais tarde, parte da antiga nobreza prussiana, reunidos em torno de Klaus von Stauffenberg. Embora sua tentativa de assassinar o Führer tenha fracassado, ele pelo menos queria deixar uma marca de ruptura que servisse de exemplo. Era claro que, após a queda do poder nacional-socialista, as velhas sombras não desapareceriam imediatamente. Portanto, a recém-criada República Federal teve que confrontar organizações de extrema-direita desde o início. A princípio, decidiu-se proibi-las, mas depois a batalha política foi travada e elas finalmente prevaleceram. Em várias eleições regionais, as forças de direita giraram em torno de 10% dos votos. Particularmente preocupante foi a ascensão do Partido Nacional Democrático, NPD,
que não conseguiu ultrapassar o limite de 5% nas eleições para o Bundestag de 1969. Desde essa derrota, a direita radical não emergiu completamente, embora tenha ocasionalmente ingressado em alguns parlamentos regionais nas últimas 2 décadas. Na Alemanha, questionar o extermínio de judeus europeus, exibir símbolos nazistas em público ou fazer a saudação hitlerista são puníveis por lei. Nos últimos anos, a sociedade alemã tem assumido uma posição cada vez mais clara e firme sobre essas questões. Ainda não se sabe se a sociedade alemã será capaz de manter essa linha de lembrança, arrependimento e confronto contínuo com seu próprio passado. A mudança demográfica do país aponta para transformações profundas. Nas últimas 2 décadas, milhões de muçulmanos, principalmente da Turquia, se estabeleceram na Alemanha. A questão é se eles abraçarão a história recente do país como outros grupos de imigrantes, que hoje representam cerca de 10% da população, fizeram. Este não parece um cenário muito provável, e os sinais vindos de outros estados europeus que não tiveram que enfrentar o peso de seu passado com a mesma intensidade também não são tranquilizadores. Na Holanda, vozes políticas influentes chegaram a sugerir que os judeus deixassem o país. Aqueles que usam kippá em locais públicos não podem mais ser considerados seguros. Uma situação semelhante é observada em países escandinavos. Na cidade de Malmö, no sul da Suécia, metade dos habitantes é de origem estrangeira. Lá, especialmente entre os jovens árabes, a hostilidade aberta contra Israel e as ameaças à comunidade judaica são comuns. Na Hungria, que ocupou a presidência do Conselho Europeu no primeiro semestre de 2011, há um ressurgimento de atitudes antissemitas que lembram a era pré-Segunda Guerra Mundial. A Alemanha provavelmente conseguirá se manter a salvo desses excessos por um tempo, graças ao fardo histórico que carrega do Terceiro Reich. No entanto, os sinais de alerta não podem ser ignorados. Ataques contra judeus em locais públicos e ataques contra sinagogas e cemitérios também ocorreram em solo alemão. Apesar disso, uma opinião pública vigilante ainda prevalece, particularmente entre os jovens alemães na faixa dos 20 e 30 anos. Prevalece uma atitude de rejeição absoluta a qualquer expressão de antissemitismo. Soma-se a isso a relação única com Israel, que, sob a liderança da chanceler Angela Merkel, se fortaleceu e caminha para um certo grau de normalização, embora seja discutível se tal normalidade pode existir plenamente entre alemães e judeus. Há alguns anos, os 2 governos realizam reuniões ministeriais conjuntas, alternando entre Berlim e Jerusalém. Além disso, a Marinha Alemã patrulha a costa libanesa para coibir o contrabando de armas e garantir maior segurança na fronteira norte de Israel. A própria chanceler proferiu um discurso em Jerusalém oferecendo ao Estado de Israel uma garantia formal de segurança, algo que um chefe de governo alemão nunca havia feito antes. No entanto, o verdadeiro alcance desse compromisso permanece obscuro. O que aconteceria se o ambiente de Israel entrasse em uma fase de desestabilização? Países como Egito, Síria, Líbano e Tunísia podem perturbar o equilíbrio regional a qualquer momento. Esse cenário hipotético mal foi discutido na República Federal da Alemanha e ainda é deliberadamente evitado hoje. A Alemanha se viu em uma situação delicada após a crise na Líbia, quando, inesperadamente, Berlim decidiu se abster na votação do Conselho de Segurança da ONU, que aprovou sanções contra o regime de Muammar Gaddafi em março. Em vez de se alinhar às potências ocidentais, a Alemanha aliou-se à Rússia e à China. Na prática, a abstenção desses 2 países representou um apoio tácito, enquanto a posição alemã foi interpretada como rejeição. Poucos dias depois, um novo desentendimento com seus parceiros da OTAN surgiu quando o governo federal decidiu retirar do Mediterrâneo os navios de guerra que compunham a força naval permanente da aliança. Analistas ainda debatem hoje por que uma política com experiência internacional como Angela Merkel concordou em seguir o exemplo de seu fraco e inexperiente ministro das Relações Exteriores, o liberal Guido Westerwelle. O erro estratégico foi não prever que, no último momento, os Estados Unidos optariam pela intervenção militar para proteger os rebeldes de Benghazi do avanço das tropas de Gaddafi. É impressionante que Merkel, ao liderar a oposição, tenha defendido a participação alemã na guerra do Iraque e cultivado uma relação próxima com George W. Bush. No entanto,
Ela não conseguiu estabelecer um vínculo de confiança com Barack Obama, que chegou a deixar a Alemanha de fora de sua viagem à Europa em maio. Consequentemente, as revoluções que abalaram o mundo árabe pegaram a Alemanha e seus aliados mais próximos de surpresa, expondo a falta de coordenação na política externa de Berlim. O difícil retorno alemão. A confiança dos judeus israelenses e da diáspora na Alemanha foi restaurada ao longo do tempo. Netos de sobreviventes do Holocausto começaram a retornar a Berlim, e a comunidade judaica do país volta a contar com cerca de 100 mil pessoas. O retorno dos judeus à antiga e renovada capital alemã tornou-se um dos eventos mais significativos e promissores desde a reunificação e a queda do Muro de Berlim. O colecionador parisiense Heinz Berggruen, amigo de Picasso, retornou com sua extraordinária coleção e garantiu um museu dedicado a ele em frente ao Palácio de Charlottenburg. Uma história semelhante é a do mecenas Erich Marx, que defendeu o projeto artístico na estação de Hamburgo. Outro exemplo notável é o do berlinense Michael Blumenthal, ex-secretário do Tesouro do ZEUA, nomeado diretor do Museu Judaico de Berlim, projetado por Daniel Libeskind e que recebe mais de 500 mil de visitantes por ano. A intensamente ativa imprensa alemã permanece atenta a qualquer novo desenvolvimento no debate sobre o passado nazista. Toda interpretação inovadora geralmente gera inicialmente rejeição ou controvérsia. Nos círculos da importante revista política e social Der Spiegel, circula a ideia de que, quando a circulação é baixa, nada atrai mais do que uma capa relacionada ao nacional-socialismo, de preferência acompanhada de uma imagem de Hitler. Uma exposição realizada em Berlim, intitulada Hitler e os Alemães, embora amplamente criticada, conseguiu atrair 250 mil visitantes durante o inverno. Hitler continua sendo a figura central, simbolizando o lado mais sombrio da história moderna. Muitas pessoas continuam a questionar por que os quase 50 atentados organizados contra ele falharam. Além do conhecido atentado do coronel Stauffenberg em 20 de julho de 1944, que poderia ter mudado o destino da Europa, destaca-se outro atentado menos lembrado, mas igualmente audacioso. Era o plano de Georg Elser, um artesão que, agindo sozinho, havia compreendido as intenções criminosas de Hitler desde muito cedo. Ele preparou cuidadosamente uma bomba de retardo que supostamente eliminaria o ditador em 8 de novembro de 1939, na cervejaria Bürgerbräukeller, em Munique. No entanto, Hitler deixou o local 13 minutos antes da explosão, que matou 8 pessoas, após trocar seu avião por um trem devido ao mau tempo. Elser foi preso em Constança, a poucos metros da fronteira com a Suíça, e executado por ordem direta de Hitler pouco antes do fim do Terceiro Reich. Meio século depois, em 1989, a Alemanha conseguiu o que não conseguiu em 1939. O muro ruiu, não houve guerra e nenhuma vida foi perdida. O peso do enorme fardo psicológico e emocional ainda suportado pelos alemães foi claramente sentido nas últimas 2 décadas. Após a reunificação, que em muitos aspectos foi uma sorte, a Alemanha não estava em condições de exercer uma liderança sólida na Europa. As maiores dificuldades concentram-se na esfera militar. Uma maioria considerável da população exige uma retirada imediata do Afeganistão, e cada notícia relacionada às Forças Armadas está sujeita a uma análise exaustiva e crítica. Portanto, parece claro que ainda levará muitos anos até que o país consiga articular uma política externa e de defesa verdadeiramente pragmática que, em grande medida, se liberte do fardo da história recente. Esse legado frequentemente atua como uma limitação, mas às vezes também é usado como um argumento tático para justificar a cautela. Em última análise, a Alemanha está avançando firmemente em seu papel na Europa, mas a memória de seu passado continua a influenciar a maneira como ela aborda dilemas estratégicos e de segurança. A sombra do Terceiro Reich não se dissipa facilmente. De fato, a figura de Hitler permanece presente no imaginário coletivo alemão, um lembrete constante de que qualquer decisão em relação à política externa e militar é medida à luz de um passado que ainda pesa muito.